Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam por aí? Se alguém puder me dar esse feedback, só para eu saber se está tudo certinho. Perfeitamente. Dá pra ouvir sim. Obrigado. Então, boa tarde aí. Vamos para mais um encontro do Clube das Sinapses. Dessa vez falar aí sobre um tema que faz parte aí do meu universo de algum tempo, que é a meditação, e de uma perspectiva da neurociência, né? O que a neurociência diz sobre essa prática, assim, o que ela faz com o nosso cérebro, com o nosso corpo, inclusive. Então, agradeço aí a presença de vocês. Como de costume, eu tenho feito aqui a dinâmica, né, desse encontro. Eu vou apresentando ali o material para vocês, abro alguns momentos para interação, se alguém quiser perguntar, abrir câmera, microfone, inclusive, fique bem à vontade. Quem depois for assistir esse encontro aqui gravado, também pode fazer pergunta pelos comentários do YouTube, por exemplo. Fique bem à vontade que depois eu respondo ali com prazer. E ao longo aqui da fala, vocês também podem ir colocando qualquer, né, colocação, pergunta, enfim, no chat ali que, na medida do possível, eu vou lendo, tá bom? Hoje eu estou num lugar aqui um pouquinho diferente, no meu cantinho aqui da editora Juriti, onde eu vivo um pouquinho do meu eu poeta, vamos dizer assim, costuro meus livrinhos, faço meus poemas, e a acústica aqui talvez não seja das melhores, então se tiver alguns barulhinhos aí, sobretudo de alguns cachorros, meio barulhento, vocês, qualquer coisa, falam aqui. Tá bom, meus queridos? Ah, quem quiser aí também abrir a câmera, fique bem à vontade. Bom, antes de começar uns avisinhos, eu vou colocar aqui até o final do encontro uma lista de presença, como eu sempre coloco todo encontro. No final desse semestre, eu quero já emitir certificados de presença. A ideia é emitir dois certificados por ano, um a cada semestre. Então, quem eventualmente quer certificado ou precisa, às vezes dá para validar em relação a horas, quem está em graduação, por exemplo. Enfim, é só preencher ali o formulário de presença que depois, no final de cada semestre, eu vou emitir os certificados, tá bom, meus queridos? Ah, deixa eu ver alguma coisa mais aqui das anotações. Uma coisa importante para fortalecer o projeto aí, né? Se vocês puderem e quiser compartilhar sobre o projeto nas redes sociais, sobre a aula, por exemplo, tal, isso ajuda bastante mesmo, muito. A ideia é fortalecer esse projeto cada vez mais, pessoal, para que ele vá ganhando corpo, assim, e vá também melhorando, né? Vá se aprimorando com o tempo. Eu quis iniciar isso porque eu entendo que iniciar é importante. Qualquer coisa tu inicia do jeito que dá e depois ela vai se melhorando. E o compartilhamento, chegar mais gente aqui junto da gente, eu acho que é bem bacana, assim, e ajuda muito no projeto. Boa tarde, Léo. Seja bem-vindo aí, assim como todos os outros. E então, quem puder compartilhar, tá bom? Isso ajuda bastante. Inclusive, eu estou estudando aqui, pensando, provavelmente vou consultar vocês qualquer hora sobre isso, para escutar vocês também, mas já jogando aqui, né? E quem tiver alguma ideia, eu tenho pensado como que a gente pode fazer um canal maior de interação entre os membros aqui do grupo, porque todo mundo que está aqui tem interesses em comum, isso é interessante, né? Seja na neurociência, na psicofarmacologia, na psicologia, questões específicas como cannabis, ayahuasca, meditação aqui, por exemplo, agora. Então, como que a gente poderia interagir mais e enriquecer, né, essa comunidade nesse sentido, assim? Então, estou pensando em formas de como a gente pode fazer isso, e ideias são muito bem-vindas, assim, quem tiver sugestão, ideia, pode me contatar no privado, tá? Que vai ser que vai ser muito bem-vinda, assim, qualquer ideia. E, inclusive, eu tenho pensado nesse sentido, né, em relação ao grupo do WhatsApp, eu tenho usado o grupo mais para informar mesmo sobre nossos encontros aqui, passar o link, por exemplo. Não tenho compartilhado coisas por lá, porque eu entendo que todo mundo, às vezes, tem muita coisa no WhatsApp, muito grupo, eu tiro por mim, né? Tem 1 milhão de coisas e tal, e daí pode não ser interessante. Mas muitas vezes eu me deparo com alguma informação, alguma coisa da neurociência, da psicologia, da psicofarmacologia, por exemplo, que eu vejo, porra, isso aqui daria umas boas sinapses, compartilho ou não compartilho. Então eu não sei se lá no grupo é o melhor momento para isso, é o melhor local, na verdade, para isso, mas é uma coisa que eu também quero discutir. No final das contas, é tentar fortalecer a comunidade para que a gente compartilhe coisas entre nós e que pode ser interessante aí para as pessoas. Boa tarde para quem está chegando, boa tarde, Adriana, também. Sejam aí bem-vindos, tá? Ah, que mais que eu tenho de recadinhos paroquiais? Eu acho que é isso, tá? Então hoje a gente vai falar
sobre. Ó, a Adriana colocou aqui um grupo no Telegram. Esse compartilhamento seria bem legal. Pensei nisso, Adriana. Eu não tenho Telegram, eu confesso que eu sou até meio analfabeto digital, pessoal. Eu tenho pouco repertório digital, vamos dizer assim, mas é uma coisa que eu quero melhorar, inclusive para o projeto aqui. De repente, essa pode ser uma boa chance, né, para isso acontecer. Começar a usar o Telegram. Eu acho que pode ser uma boa mesmo, Adriana. Vou até anotar aqui. Prof, até para a gente interagir uns com os outros, trocar ideia. Às E vezes lá tem alguém que é da minha área, que tem uma troca de conhecimento bacana, e aí isso. a gente pode interagir e conhecer o grupo, né? E Porque a gente não se conhece, porque nem todo mundo está em todos os encontros. Esse ano, esse é o primeiro que eu estou. entendi, claro. E assim, daí o grupo do WhatsApp de repente fica mais voltado para informativo mesmo, né? E o Telegram mais para essa interação. Tá anotado aqui, vou considerar essa possibilidade com certeza. Vou estudar se há alguma outra e daí a gente faz isso, tá bom? Obrigado aí, querida. Oi, Aline, também obrigado por abrir a câmera, Maria Eduarda. Sejam bem-vindas aí. Então, hoje, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que é um assunto que entrou na minha vida assim já tem algum tempo, pelo menos uns 10 anos, que é da meditação. Então, eu estou falando, eu tenho, na verdade, falado sobre assuntos aqui que de alguma forma refletem na minha vida, né? Seja como pesquisador, como pessoa mesmo, como buscador, como eu brinco. Oi, Léo, obrigado aí também por abrir a câmera. Tamo junto. E a meditação, ela entrou primeiro meio que pela curiosidade, assim, eu lembro que na época eu estava estudando um pouco do hinduísmo, fiquei um tempo da minha vida lendo ali sobre a filosofia do hinduísmo e tudo mais, e também em paralelo um pouco do budismo. E daí nessas filosofias, eu até vou comentar aqui hoje na aula, tem essa questão da prática da meditação muito forte, né, para um caminho assim de iluminação e tudo mais. E daí eu lembro que eu fiz até num centro assim que o pessoal era do budismo, eu fiz um curso de meditação. Tem isso também, pessoal, tem curso de meditação. O importante é praticar, né? Mas um curso é interessante, curso teórico e tudo mais. Aprendi um bocado de coisa. E daí naquele curso, obviamente, né, a gente meditou, né? E, nossa, eu lembro o quanto foi difícil, assim, os primeiros momentos tentando meditar. Era meio desesperador ficar ali naquele silêncio. Eu lembro que eu tive que ficar no curso, não tinha prática nenhuma, tinha que ficar 50 minutos meditando. Eu falei, caramba, isso aqui vai ser uma eternidade, né? E foi, de fato, uma eternidade. Mas chegou num momento ali que eu achei que estava nos 30 minutos por aí e acabou. Deu, opa, aconteceu uma coisa interessante aqui, né? Depois de muito sofrer, possivelmente, eu devo ter, né, me assossegado ali. E daí eu comecei a praticar mais. E à medida que eu praticava mais, eu ia sentindo uns resultados bem interessantes, assim, né? E eu até hoje na vida eu pratico. Algumas vezes eu estou mais disciplinado, outras vezes menos disciplinado, né? E quando eu estou mais disciplinado, eu noto diferenças assim que hoje são bem perceptíveis e a gente vai falar sobre isso, né? Que a neurociência explica isso que acontecia, e que eu percebo quando eu estou mais disciplinado, por exemplo. A meditação, como qualquer prática, ela exige treino, né? Qualquer prática que a gente quer ficar bom nessa prática, a gente vai precisar treinar essa prática, né? Eu não vou ficar bom, por exemplo, sei lá, em relação à habilidade com determinado esporte, por exemplo, algo se eu não treinar aquilo. Eu tenho que treinar e conforme eu vou treinando, eu vou ficando melhor. A meditação é igualzinho. É um treino para a mente, assim. Conforme a gente vai treinando, a gente vai ficando melhor. E é aí que começa a ter as mudanças que a neurociência agora se debruça também, né, há algum tempo já, para estudar e para entender o que está acontecendo ali, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então fiquem à vontade aí para participar, colocar aqui no chat. Eu vou abrir momentos também para a gente interagir, se vocês quiserem, tá? E a Adriana aqui coloca, né, que foi um divisor de águas na vida dela, realmente é uma coisa que pode ser bem interessante. Vou compartilhar aqui a telinha com alguns slides para vocês e eu já vou fazer inclusive essa pergunta aí que a Adriana já respondeu, né? Vocês estão vendo o meu PowerPoint aqui, meu slide? Nem é PowerPoint mais, Canva. Deixa eu ver. Sim, sim. Tá, Dá para ver sim. brigadão. Show. Então vamos lá. Eu dei um título aí meio poético, né, para essa aula de olhos fechados e mente aberta, o que a neurociência revela sobre a meditação. Meditação não necessariamente envolve, né, ficar de olhos fechados. Nesse curso que eu fiz, por exemplo, eles ensinavam a ficar de olhos abertos, inclusive. Mas eu prefiro de olhos fechados. Depois de um tempo assim, e muito da meditação é feita de olhos fechados.
Então vamos ver o que que a neurociência revela sobre essa questão, né, da meditação, o que que ela faz no nosso cérebro. E aí hoje a gente vai ver desde conceitos, histórias, tipos de meditação, tem mais de um tipo, né? As redes e estruturas neurais que estão envolvidos e que são modificadas aí durante a meditação, o que que a neurociência tem dito sobre essa questão, do que se modifica no nosso cérebro, em quem pratica a meditação há um pouco mais de tempo, os efeitos na saúde, tanto física quanto mental, e a possibilidade como da meditação como algo terapêutico, inclusive, né? Trazer um pouco disso também. E também cuidados e críticas no sentido de que a meditação muitas vezes, né, não é apropriada para todos, em todo momento da vida, e o que a ciência ainda pode melhorar em relação a isso. Então, vou trazer tudo isso hoje, nesse nosso encontro aqui, e espero que vocês possam fazer aí boas sinapses nesse sentido. Mas a primeira coisa que eu pergunto é, né, o que a Adriana trouxe ali, inclusive, quem aqui no clube pratica meditação, ou já praticou, ou é tipo eu, tem vezes que está mais disciplinado, menos disciplinado, né? Ou eventualmente nunca praticou mesmo, assim, nunca tentou fazer essa prática. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa aqui? Pode ser pelo chat. A Adriana já colocou ali, né? A meditação foi um divisor de águas na minha vida. Mais alguém aqui pratica meditação? Já experimentou? Quer É, professor, compartilhar? eu sou tipo tu, assim, às vezes eu tô mais disciplinado, às vezes eu pratico mais, aí eu fico um tempo sem fazer, Sim. que às vezes correria demais e tal, fica difícil de conciliar e tal, mas eu procuro sempre tentar fazer assim, porque realmente pra mim também foi uma coisa muito boa, assim. Tu nota também, Gui, então, assim, essas diferenças quando tu faz, tal, quando tu pratica. Certeza, com certeza. Aham. Legal, bacana. O Altair colocou ali que já praticou também. Mais alguém? O Gui falou uma coisa, né? Às vezes tá uma correria, eu também, é a mesma coisa, Gui. Só que eu faço uma crítica comigo mesmo, né? Às vezes eu me cobro que, pô, é 10 minutos, não precisa ficar 50 minutos, é 10 minutos. A gente não conseguir separar 10 minutos do dia, né? Eu percebo em mim, aí eu vou compartilhar uma coisa minha, né? Que não é devido à correria, muitas vezes, é que eu fujo, muitas vezes, da meditação, deliberadamente, assim, eu fujo daquele momento de silêncio ali, porque quando a gente engata ali uma sequência, as coisas melhoram, mas no começo é sempre muito difícil, é desconfortável, é essa a realidade, é desconfortável ficar em silêncio com a gente mesmo ali, né? Então, eu falo comigo mesmo assim, pô, Rafael, a correria tá grande, mas 10 minutinhos dava, né? Então tem isso também, né? A nossa psique, às vezes, ela faz malabarismos aí para fugir daquilo que ela não tá afim. A Ana colocou, eu nunca pratiquei, mas tenho vontade. Legal, Ana, tomara que essa aula aí de repente sirva como um incentivo também. É uma coisa bem bacana. A Cléo colocou, já fiz e realmente é transformador. Legal, Cléo. A Tati colocou, pratico e trabalho com. Isso é uma coisa bem interessante, Tati, né? Porque eu vou falar aqui, inclusive, né, da possibilidade como um auxílio terapêutico mesmo, assim, né? Trabalhar com isso. Eu acho que a meditação, quando praticada com disciplina, ela acho não, né? O que a gente vai trazer aqui, inclusive, através da ciência, ela pode, de fato, ajudar em muitas questões relacionadas ao comportamento, ansiedade, uma série de coisas, assim, atenção, né? A Bruna colocou, nunca pratiquei, acho que nos aproxima muito do aqui e agora e reduz essa pressa do dia a dia. É exatamente isso uma das ideias da meditação, Bruna, é trazer a gente para o momento presente. E o momento presente, se a gente parar para pensar, é um momento sempre muito tranquilo, assim, né? O que que acontece? Às vezes eu estou no momento presente, entre aspas, aí pensando numa coisa que tem que fazer, numa outra coisa que tem que resolver, uma conta tem que pagar tal. E, pô, eu vou fazer essas coisas agora? Não. Então por que que eu estou pensando nelas agora, né? Por que que eu não penso quando eu for fazer, né, elas, né? Então, isso ajuda a gente a estar no momento presente. O momento presente geralmente é um momento bom para se estar tranquilo, assim, né? A atenção plena, a gente vai falar desse tipo de meditação, que acaba sendo a mais, talvez, difundida aqui no Ocidente, pelo menos, tá, Adriana? E que é o que tem mais pesquisas também sobre, assim, a gente vai falar bastante dela. Ô, Mas prof, legal, pessoal. Pode falar, Adriana ia falar? só Fica à fazer um vontade, à adendo. vontade. Eu pratico meditação desde 2003, né? E aí comecei pela tradicional meditação guiada, né? Sim. Até conseguir me desvencilhar de uma vozinha que precisava me guiar para conseguir fazer esse processo sozinha, né? Uhum. E assim, eu acho que um dos maiores ganhos foi um divisor de águas para mim, porque principalmente porque ele regula minhas emoções, né? Então, assim, quando eu tenho mais facilidade de me perceber o meu estado emocional, e eu consigo
equilibrar esse estado, né? Então, quando eu estou Sim, muito sim. agitada, muito estressada, muito ansiosa, e eu me percebo nesse lugar, automaticamente, assim, 3 respiração profunda já me traz para o agora, já me equilibra e eu já consigo sair daquele estado de ansiedade. Sim. Então, eu acho que um dos maiores ganhos da meditação, para mim, foi o. Não vou dizer que eu estou curada da ansiedade, né? Porque a ansiedade sempre gera, mas é muito longe do que eu era. Aham. E esse estado de atenção, assim, de foco, né, de concentração. Então, assim, preciso fazer 2 horas de estudo. Então, medita um pouquinho antes para se equilibrar, para zerar, e depois focar. Então, assim, eu acho que vai ser uma aula maravilhosa e todo mundo está Legal. orientado. Obrigado por compartilhar, Adriana. E realmente na ansiedade ajuda pra caramba, assim, né? Quando feita com disciplina ali, com frequência, diminui, né, esse turbilhão de pensamentos, inclusive daí, consequentemente, ajuda no sono, a gente vai falar sobre isso, porque aqueles pensamentos que a gente fica, às vezes, antes de dormir e tal, vão dando uma diminuída. Tudo, na verdade, pessoal, é um treino, né? Um treino. A gente vai treinando a mente a não entrar nesse labirinto aí de pensamentos a todo momento, assim, né? A gente consegue equilibrar mais isso e daí tem um equilíbrio emocional, como bem a Adriana colocou, assim. No começo, para quem aqui não meditou ainda e tá afim de meditar, no começo, pessoal, é bem difícil, assim, eu vou dar pela minha experiência, mas é uma experiência geral, assim. No começo é difícil, porque quando a gente para ali para ficar em silêncio com a gente mesmo e tenta, por exemplo, eu tentava, né, focar na respiração, no vazio do não pensamento ali, que era mais uma prática, assim, da atenção plena, e a gente vê o quanto a nossa cabeça está cheia de pensamento e o quão é difícil de não pegar carona neles, assim, né? De não mergulhar neles. Eu lembro que uma vez um mestre hinduísta que eu seguia lá, ele falava, ó, a tua mente é tipo o céu, né? E o pensamento são as nuvens. Tem muitas nuvens, né? As nuvens vão passar e tal, mas não pega carona nas nuvens, deixa as nuvens passar. Tu é o céu, né? E eu tentava fazer isso e daí, com o tempo, o que que acontece? Tô aqui, né? Tô tentando me concentrar no não pensamento, vamos dizer assim. E extremamente difícil. E daí fico ali alguns segundinhos, de repente eu vejo, já tô pensando uma coisa. Opa, volta aqui, Rafael. Então, sempre se perdendo e voltando, sempre. Chega um momento que esse espaço vazio, ele começa a aumentar, assim, de alguns segundinhos, vai para uns segundinhos a mais, e assim vai indo, vai aumentando. Conforme vai praticando, conforme vai ficando bom nessa técnica, tu vai aumentando. Chega um momento que dá até um prazer ficar naquele não pensamento, porque eu, pelo menos, tenho, às vezes, uma rotina tão puxada, assim, de pensar coisas e fazer coisas, que quando eu tava ali, eu ficava ali curtindo aquele momento, assim. Então, era muito bacana mesmo. Tem uma analogia que eu escutei uma vez, que eu achei muito boa, que é como se assim a gente estivesse num quarto completamente escuro e esse quarto tá bem bagunçado, mas ele tá completamente escuro. Então não tem um fiapinho de luz, sabe aquela escuridão mesmo assim? Então a gente não vê que tá bagunçado. E daí a gente vai, né, vivendo no meio daquela bagunça ali, sem ver direito mesmo, mas daí se adaptou a viver ali, tá tudo ok, não percebe também os problemas que aquela bagunça muitas vezes traz. E daí quando tu começa a meditar, é como se entrasse, o quarto, na verdade, é a nossa mente, né? E as bagunças, os pensamentos. Quando tu começa a meditar, é como se entrasse aquele um fiapinho de luz, que permite tu ver um pouquinho, permite tu ver a bagunça. E daí é onde dá o desespero, porque tu vê a bagunça, né? E daí, pô, como é que eu vou arrumar tudo isso aqui agora, né? Que bagunça tão grande. Daí, no início da meditação, que tu começa a ver ter esse fiapinho de luz, tu começa a tentar esse momento de silêncio, é onde é o pior momento. Mas daí com o tempo, com a prática, tu vai organizando uma coisinha ali do quarto, uma coisinha dali, de outro de colar e tal, e daí vai melhorando, assim. Tu vai se acostumando com aquele ambiente do quarto também, às vezes um pouquinho bagunçado, né? E é onde vai tendo uma flexibilidade comportamental bem interessante. Eu achei bacana essa analogia do quarto e eu compartilho ela, assim, com quem está iniciando, né, esse processo, tá? Ah, depois a gente só observa as nuvens, né? Essa é a ideia, deixar elas passar e observa elas bem quietinho. Mas legal, pessoal, bacana saber que tem um pessoal que já medita, né? Que já pratica isso, então conhece da prática que eu vou falar. E quem não pratica ainda, tomara que esse encontro aqui possa servir como um estímulo, assim, para começar, de repente, tentar, sem muito compromisso também, né? Sem se cobrar, mas de um jeito leve e que daí seja e que possa fluir, né? Seria bem bacana mesmo, tá bom? Então, seguindo aqui, primeiro falar um pouquinho dessa parte conceitual da história também da meditação. Primeiro, né, o que que é meditação, de um ponto de vista mais conceitual? É uma prática que envolve técnicas de concentração, né, atenção plena ou foco mental, para alcançar um estado de clareza e tranquilidade.
Então, são práticas, na verdade, tem diferentes tipos, a gente vai falar sobre isso, que leva a esse momento aí de concentração, atenção plena, né, de foco mental. E é esse treino, né, dessa prática que leva às mudanças que a neurociência tem mostrado aí no nosso cérebro, consequentemente no nosso corpo, né? Estados meditativos e técnicas específicas, né? Qual a diferença? Estados meditativos se refere àquelas experiências subjetivas alcançadas durante a prática. Geralmente quem faz muitas vezes a meditação ali com um propósito até mesmo religioso, né? Alguma coisa nesse sentido, pessoal do hinduísmo, do budismo, até mesmo do cristianismo, a oração de uma forma ali mais contemplativa, meditativa, pode levar a alguns estados, né, que são os chamados estados meditativos, e quem começa a praticar com mais tempo começa a atingir esses estados. Aquele momentinho, por exemplo, que eu falei que começava a ficar maior aquele espaço entre os pensamentos, aquele espaço do não pensamento, me trazia prazer, porque eu me sentia assim num vazio, e era o que eu queria sentir, eu queria esvaziar mesmo, né? Então, eu considerava aquilo já um estado assim meio meditativo, e é uma experiência bem bacana e mais subjetiva, né? Até é difícil às vezes de colocar em palavras, assim. E as técnicas são os métodos que a gente utiliza para chegar nesses estados. E tem diferentes técnicas, como eu vou falar aqui algumas para vocês, né? Do ponto de vista histórico, a gente não está falando de absolutamente nada novo, né? A meditação é algo bastante antigo, e eu estava preparando esses slides, essa aula aqui, e estava pensando, pô, eu acho que eu estou numa sequência de 3 encontros falando de coisas muito antigas e que a ciência se debruça agora. Foi a questão dos canabinoides, da cannabis, a questão da ayahuasca e agora da meditação, né? Então, a gente tem falado aqui, nesses últimos encontros, pelo menos, de conhecimentos ancestrais, conhecimentos que têm muito tempo e que agora a ciência começa a estudar. E eu acho isso interessante, porque na ciência a gente fala de uma coisa que se chama validação pelo tempo, né? Uma coisa que é feita há muito tempo mesmo, ela tem uma validação ali, tanto do ponto de vista de segurança, essa coisa deve ser segura, quanto do ponto de vista de eficácia, de eficiência, né? Essa coisa deve funcionar para alguma coisa, né? Porque não ficaria muito tempo, né, sendo feito assim pela humanidade. Então, isso é bem interessante, assim, tá? Em relação à meditação, no Oriente, né, essas práticas elas têm aí documentos falando sobre elas já de muito tempo. No hinduísmo, por exemplo, tem um livro sagrado lá do Veda, de 1500 a 1000 anos antes de Cristo, que já traz a meditação. No budismo também tem bastante disso. E essas filosofias incorporam a meditação como um caminho para a iluminação, né? Então, essa prática meditativa é uma prática extremamente importante para aquilo que eles acreditam em relação a propósito de vida e tudo mais, além de outras práticas, mas a prática meditativa é muito importante, muito mesmo. Foi através do estudo, por exemplo, dessas filosofias que eu comecei a praticar a meditação na minha vida, tá bom? Deixa eu ver, tem alguma... Pessoal, tem alguém que está com o microfone aberto? Só se puder dar uma desligadinha aí, por favor. Show, obrigado. No Ocidente também essa prática não é nova, né? Tem se utilizado há muito tempo. Uma prática contemplativa, por exemplo, lá no estoicismo, né, da Grécia Antiga e tudo mais, isso já era feito. E até no próprio cristianismo, né, com a oração meditativa, né, uma contemplação silenciosa, né, que não deixa de ser uma meditação, também isso é feito. O próprio Cristo, né, eu botei aqui uma imagem de Buda e Cristo, o próprio Cristo traz, assim, essa questão desse momento de silêncio, né, uma oração, mas que seria, de certa forma, aí, uma prática meditativa também. Então, a gente não está falando de nada novo, né? E que a ciência começa a estudar agora, mas é algo que a humanidade já utiliza aí faz muito tempo. Então, eu acho isso muito bacana, porque cai naquilo que eu falei da validação pelo tempo, né? Que é uma coisa importante. Existem diferentes tipos de meditação, tá? Trago aqui alguns. Eu, como disse, fiz um curso de meditação, que foi bacana, me ensinou bastante coisa, mas ainda assim foi um curso breve, né? Então tenho muito a aprender sobre isso, eu não sou um expert nisso aqui, sei, assim, o básico, eu considero, mas algumas formas aqui, a meditação focada na atenção, né? Que é a talvez mais conhecida nossa aqui no Ocidente, tal, mindfulness, né? E o Zazen, envolve a concentração, que a mindfulness é a atenção plena, que a Adriana tinha falado, e grande parte dos estudos hoje da neurociência são em relação a esse tipo de meditação, envolve aí a concentração em um objeto específico, como a respiração, né, ou no não pensamento, ali que eu falei para vocês e tal, né, é uma forma de treinar essa concentração e com o tempo ajuda muito. Meditação baseada em monitoramento aberto, práticas como Vipassana, né? Vipassana significa ver as coisas como realmente são,
que envolvem a observação não reativa de pensamentos e sensações, fica observando ali as nuvens passar, né? Como a gente falou, a Adriana falou, e tu vai ficando cada vez melhor nisso, até tu não se identificar de repente mais com as nuvens tanto, e se identificar com algo aí que, que é uma essência tua, enfim, que é o que a gente é, não sei, né? E é bem interessante isso. Na questão dos psicodélicos, né, na ayahuasca, acontece muito isso. Às vezes a gente consegue entrar nesses estados meditativos profundos aí, induzidos por essas substâncias, mas de forma que a gente não se identifica mais, às vezes nem mesmo com o nosso corpo, né? Tem ali o que a gente fala de morte do ego e tal, a gente vira esse espaço vazio, a gente se dilui assim no universo, que é um estado profundo de meditação que eu acredito, eu nunca consegui chegar nesse ponto só com meditação, consegui chegar com ayahuasca, por exemplo, mas não com meditação, mas muitas pessoas que meditam muito, né, têm essa prática ao longo de muitos anos e fazem isso com disciplina, elas conseguem chegar nesses estados sem usar nenhum psicodélico, por exemplo. Isso é bem interessante, tá bom? A Adriana coloca aqui que já chegou, por exemplo, né? Eu já escutei falar de muita gente que já chegou nesse estado também. É bem bacana. Meditações generativas, práticas como meta, meditação da bondade amorosa, né? Que cultiva emoções positivas, tu tenta ficar concentrado ali num sentimento bom, né? Um sentimento de amor, por exemplo, e tenta se manter naquele sentimento, naquela sensação, enfim, por mais tempo. É uma prática também, um treino, né? Com o tempo vai ficando melhor. Eu já fiz algumas vezes essa. Meditação transcendental envolve a repetição silenciosa de mantras, por exemplo, para alcançar um estado de relaxamento profundo. Então, isso é muito feito no hinduísmo, no budismo, né? Tu fica repetindo mantras ali. Mesmo que tu não entenda, muitas vezes esses mantras estão em sânscrito, né? E tu não entende o que está escrito. Eu já fiz isso também, lá no nosso curso a gente fez. Eu não entendo o que está sendo falado ali, muitas vezes, mas não precisa entender. Segundo o pessoal, né, dessas filosofias, eles dizem que aquele som gerado, né, por aqueles mantras te levam para um estado diferenciado, mesmo que tu não entenda. Mas quando tu entende o que está sendo dito ali, daí para além dessa meditação se transforma também numa oração, eles falam. Eu acho isso muito interessante, porque realmente algumas eu entendi, outras não. Quando eu não entendi, eu tentava entrar naquela frequência sonora ali, que realmente causava algumas mudanças interessantes. Mas quando eu entendia, pô, tinha uma intenção ali, tinha uma oração e tudo mais, era como se fosse uma oração. É bem interessante também, eu achava isso. Cada tipo de meditação ativa diferentes redes neurais e diferentes processos cognitivos e, portanto, influenciam aspectos aí diferentes também, como atenção, emoção, autoconsciência. Esses são aspectos que, num geral, são, de certa forma, influenciados por práticas meditativas. Alguns tipos influenciam algumas respostas mais que outros tipos, tá? Mas, no geral, todos dão uma melhorada aí na atenção, né, em relação à autoconsciência e emoção, porque é uma prática, tu tá ali praticando aquilo, tu tá treinando fazer isso. Então, com o tempo, tu realmente vai ficando melhor nisso. Tá bom, meus queridos? Ah, seguindo aqui. Antes de fazer esse momentinho aqui, né? Falei aqui dos tipos de meditação. A Adriana está colocando aqui, ó, tem experiências bem interessantes. Alguém mais tem alguma experiência, alguma coisa que queira colocar aqui? Eu já tive umas experiências também, assim, não tão profundas quanto no uso da ayahuasca, mas algumas experiências, sobretudo, assim, de um relaxamento, de um prazer, que eu achei que foram muito bacanas. Assim, quando eu estava mais disciplinado, eu senti um prazer diferente, assim, quando deu vontade de ficar naquele estado mais tempo. Assim, eu sempre boto um timerzinho que diz ali, quando deu 20 minutos, dá um sininho e tal, né, para eu parar. Eu lembro que quando deu o sininho, assim, pô, ficar aqui mais um pouco de tempo, acho que tá bom aqui. Então tava num estado legal, assim, embora o sininho tire um pouco a gente daquele estado. Alguém queira colocar alguma coisa nesse momento? Tudo certo? Fique à vontade aí. Aproveito para tomar uma aguinha. Então seguimos aqui, qualquer coisa vamos falando, tá bom? Seguindo aqui, em relação agora já a questões que a neurociência traz sobre a meditação, né? Uma técnica milenar que é feita há tanto tempo, Lídia, vem comer! mas que muito tempo, tem um áudiozinho aberto aí, pessoal, cuidado. Mas que muito tempo a gente não soube, assim, a gente soube da prática, né, da aplicação prática, no sentido de que aquilo fazia bem, né? Pô, tem os monges budistas aí, o pessoal, os yogis do hinduísmo, enfim, até dentro do cristianismo, como eu falei, pode não estar nem relacionado a nenhuma religião, inclusive também, várias vertentes aí de existência da humanidade traziam os benefícios da meditação, né? Falavam sobre isso. Mas
a ciência, né, da forma que a gente conhece, é algo recente, com todas as ferramentas que a gente tem, é algo recente, ferramentas de imagem, por exemplo, poder olhar um cérebro funcionando em tempo real, pessoal, isso é alguma coisa, é algo revolucionário. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, assim, né? Até muito pouco tempo atrás, para a gente ver um cérebro, a gente tinha que abrir a cabeça de uma pessoa, pessoal. Ia ver o cérebro morto, né? Não ia ver ele funcionando ainda, na maioria absoluta das vezes, assim, né? A não ser que fosse uma cirurgia, que poderia ali. Mas, no geral, a possibilidade de enxergar um cérebro funcionando é algo relativamente novo, né? Com a modernidade e as tecnologias chegando em termos de, de, ah, de aparelhos de imagem, né? Me fugiu aqui a palavra, de exames que mostram ali o cérebro funcionando e tudo mais. Isso é muito novo e é muito interessante. Aqui a gente tem imagens, por exemplo, de cérebros, né? Que na direita, né? Mostra os feixes, aqui as teias neurais sendo ativadas, né? Em um estado meditativo, por exemplo. Aqui um outro exame de imagem também mostrando, porque tem diferentes redes que são ativadas durante a meditação. Tem tomografia, ressonância, um monte de coisa, né, que a Adriana colocou ali, que a gente consegue hoje observar um cérebro em tempo real funcionando, fazendo determinada coisa, né? Tem estudos, por exemplo, tem um cara chamado Richard Davidson, que ele é um neurocientista, que ele estuda muito essa questão da meditação. E ele levou monges budistas de longa data para o laboratório dele e estudou, né, o cérebro desses monges em meditação. Então isso é muito interessante. Até tem algumas coisas que eu vou deixei aqui para um segundo encontro, quando eu falar de felicidade, eu quero fazer uma aula falar sobre felicidade, eu vou trazer um pouco do estudo aí do Richard Davidson, tem até um monge budista lá que ficou famoso, que o cérebro mais feliz do mundo, que estava numa conformação, lá, uma configuração funcional, estrutural, que era uma configuração que remetia a isso, a um sentimento de felicidade, assim, né? Então hoje a gente consegue ver isso. E a gente vê hoje várias redes que são envolvidas aí no processo meditativo. Aqui uma rede que eu acho muito interessante, que eu falei no encontro passado já da ayahuasca, a rede de modo padrão, né? Que é uma rede aí relacionada a pensamento autorreferente, na divagação mental, aquele momento que a gente fica às vezes pensando assim, né, sem estar fazendo algo em específico. Inclusive, os psicodélicos dão uma diminuída nessa rede de modo padrão. Isso pode ser interessante para aqueles pensamentos ruminativo, de ansiedade, depressão, né? E a meditação faz isso, ela reduz também essa atividade da rede de modo padrão. Isso é muito interessante. Essas figuras aqui são todas mostrando essa rede, a rede de modo padrão. Aqui a parte amarela, né, na figura direita, são mais relacionados aí os feixes amarelos, a cor aqui não está ajudando muito, mas são relacionados à rede de modo padrão, essa parte vermelha aqui também, todas essas partes do cérebro aqui dizem respeito a essa rede de modo padrão, que pode ter uma redução aí na atividade com a meditação. Já, por exemplo, uma rede chamada rede executiva central, que está associada aí ao controle de atenção e de tomada de decisão, a meditação ativa essa rede. Por isso que com o tempo a gente vai ficando, com a prática, né, a gente vai ficando melhor no controle da atenção, consequentemente reflete em melhores tomadas de decisão, por exemplo, né? Então, repetindo aqui, a meditação é uma prática e como qualquer prática, quando se pratica mais, a gente vai ficando melhor, né, na habilidade que aquela prática desenvolve. Então, a meditação pode ser, a nossa mente vai ficando boa nessa questão aqui de controle da atenção, por exemplo, esse tipo de coisa. Rede de saliência, né, chamada, filtra informações relevantes envolvidas em práticas, por exemplo, da atenção plena, né? A meditação pode induzir também essa rede, ajudando isso. Então, hoje tem vários estudos mostrando que, de fato, a meditação altera ali algumas redes neurais envolvidas, tanto em questões de atenção, por exemplo, tomada de decisão, filtração de informações e também desses pensamentos ruminativos aí, no caso, diminuindo essa última rede. Então, tem bastante coisa nesse sentido já. No final aqui da apresentação, esse material eu compartilho sempre com vocês, lá num drive nosso, tem várias referências, inclusive as referências que eu tirei essas informações, para quem quiser se aprofundar, tem artigos lá bem interessantes. Em relação a alterações estruturais, funcionais e regulação do estresse, tem bastante coisa bacana falando sobre a meditação nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, ó, a meditação, ela aumenta, né, as conexões sinápticas, aumenta ali a massa cinzenta, vamos dizer assim, no córtex pré-frontal, essa parte aqui do córtex, né, essa parte aqui embaixo, atrás da nossa testa aqui, que é extremamente importante para a tomada de decisão. Talvez no nosso encéfalo todo aqui, essa região cortical
frontal é o que a gente tem aí de mais moderninho, né? Um dos últimos softwares aí desenvolvidos no nosso encéfalo, é o que nos diferencia muitas vezes de outros animais, por exemplo, e a meditação melhora ali a funcionalidade nessa região do cérebro, melhorando questões de tomada de decisão. O córtex, a gente vai falar aqui, também tem um controle sobre a amígdala e tudo mais, que é extremamente importante em caso de respostas de ansiedade, por aí vai. O hipocampo, né, essa regiãozinha aqui, ó, que tem um azulzinho aqui na figura, o córtex frontal esse verde, o hipocampo, esse azulzinho aqui, também tem uma melhora das conexões sinápticas no hipocampo. O hipocampo tem tudo a ver com memória, né, com formação de memórias de longo prazo, inclusive, e tudo mais. O hipocampo também está envolvido ali em respostas relacionadas à emoção como um todo, o humor. Pessoas com depressão, por exemplo, tem diminuição de sinapses, de neurônios no hipocampo. E a meditação faz o contrário, a meditação melhora as conexões no hipocampo. Então, isso é um dado bem interessante. A ínsula também, uma região aqui, essa parte verde aqui, abrindo o córtex, essa região mais aqui abaixo, relacionada a essa autoconsciência também, é uma parte que é positivamente influenciada pela meditação, no sentido de criar mais conexões. E essa questão da autoconsciência realmente é algo que a gente desenvolve muito quando pratica meditação, uma consciência, inclusive, sobre o próprio corpo, começa a sentir melhor algumas partes do corpo e tudo mais, dá para se concentrar nisso, inclusive, né? Um tipo de meditação específica, é bem interessante. E reduz outras partes do cérebro que são muito interessantes de serem, de certa forma, um pouquinho ali reduzidas ou melhor controladas, como a amígdala, né? A amígdala, essa estruturinha aqui, uma bolinha, parece uma amêndoa aqui do lado do hipocampo, roxinho aqui. A amígdala é muito responsável por essa questão da reatividade emocional, ansiedade, agressividade, né? Num geral, o córtex frontal, essa parte aqui da testa, ele envia sinalizações aqui para a amígdala no sentido de dizer, ei, amígdala, fica aí quietinha, tá? Não precisa ficar se ativando a toda hora, tem uns momentos para isso. O córtex faz isso pré-frontal, né? O que acontece com uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada, alguma coisa assim e tal? A amígdala toma conta do controle ali. Se fosse um cérebrozinho lá divertidamente, a amígdala tomava conta de todo ali e o córtex perde um pouco o controle sobre ela. E daquele negócio extremamente reativo, né? Qualquer coisa explode, muito ansioso, né? Tu treinando a meditação, tu volta a ter melhores conexões no córtex, diminui conexões na amígdala, esse controle volta a ficar, né, mais adequado. E daí tu diminui essa reatividade emocional. Tem estudos mostrando isso através da meditação. E também diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que cronicamente a gente vai ver, causa uma série de problemas, como diminuição de sinapses no hipocampo, né? Então o estresse crônico vai diminuindo sinapses no hipocampo, a pessoa vai perdendo memória, vai ficando com, né, ali, com um probleminha cognitivo. Às vezes alguém chega para mim e fala: Ô, Rafael, pô, ando meio ruim de memória, tal, né? O que que pode ser? Tem alguma coisa para tomar, tal? Pega umas dicas, pede umas dicas nesse sentido. Você pergunta, pô, como é que tá o estresse aí ultimamente, né? Como que tá esse cortisol no corpo ultimamente, né? Porque vai prejudicar aí essa parte do hipocampo. O cortisol nível crônico diminui a imunidade. Às vezes a pessoa, né, fica muito gripada ali, fica muito doente. Pô, minha imunidade tá baixa, né? De novo, como é que vai o estresse? E a meditação diminui os níveis de Meu cortisol. Deus. É bem interessante isso, tá? Então, assim, ó, do ponto de vista cognitivo também, melhora ainda a atenção sustentada, memória operacional, aquela memória de trabalho, né? Aquela memória das coisas que a gente está fazendo agora. Assim, pega um número de telefone para discar, que não existe mais esse exemplo, né? A gente tem tudo salvo na nossa agenda de celular, mas pega alguma coisa que tem que gravar aqui para agorinha, assim, por questão de segundos, essa memória operacional melhora, né? E às vezes o cara, né, muito estresse e tudo mais, vai fazer uma coisa, tá? Já aconteceu isso comigo várias vezes. Tô indo, sei lá, na sala ou no quarto, pô, o que que eu vim fazer mesmo aqui? Tipo, a minha memória operacional deu uma travadinha ali, deu uma bugada, né? Isso muitas vezes é em relação a estresse e tudo mais. A meditação melhora isso, melhora a questão da flexibilidade cognitiva, que é muito interessante. E de uma forma geral, a meditação estimula a plasticidade cerebral, né? A neuroplasticidade, que é uma coisa que volta e meia eu falo aqui, que é extremamente importante dentro da neurociência, né? A neuroplasticidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de se adaptar. Quanto melhor isso tiver, né, no nosso cérebro, melhor a gente vai se relacionar com as questões da problemas, repertório comportamental, por aí vai. Então, a meditação estimula essa plasticidade cerebral, dá mais repertório, inclusive, de reações e de comportamentos, e isso faz com que o cérebro se adapte melhor a novos desafios, que é muito interessante. Então, tudo isso que eu falei aqui, pessoal, a ciência já mostra sobre a meditação. Então, lá os ancestrais, lá os budistas, hinduístas, enfim, uma série de pessoas que praticavam a meditação e fala que ela realmente pode mudar
muitas coisas na gente, eles têm razão, né? A neurociência tem mostrado isso, que muda bastante coisa mesmo, tá? E é bem interessante, muda o nosso cérebro muito. Aqui eu trago esse estudo, pessoal, que eu acho que é um estudo, é um artigo de revisão, na verdade, publicado numa revista muito top, né, e na área da ciência, quem conhece, a Nature, né, é uma revisão publicada na Nature Neuroscience, ou seja, um trabalho muitíssimo bem feito para estar publicado nessa revista. E vale muito a pena. Se for para ler um artigo aqui dessa minha aula toda, esse artigo aqui vale a pena ler, né? Quem é aí do. Eu sei que às vezes esses artigos não são muito acessíveis, são em inglês e tudo mais, mas hoje em dia tem ferramentas aí de tradução, né? Tem o próprio ChatGPT que ajuda e tudo mais. Então aqui tem. Mas quem é da área da ciência, principalmente, né? Eu sugiro muito, porque aqui traz discussões bem interessantes sobre a meditação. Aqui foca mais na meditação de atenção plena, né? Que é, como eu falei, que a neurociência mais tem estudado, é a mais praticada aqui no Ocidente, talvez por isso até, mas foca mais nesse tipo de meditação, por ser mais praticada, então é mais fácil de estudar, né? Pegar mais pessoas, por exemplo. E vale muito a pena. Esse artigo traz alguns dados muito interessantes, né? Primeiro falando aqui dessa meditação mindfulness, né? De atenção plena, né? Que envolve aqui controle da atenção, regulação emocional e também essa questão de autoconsciência. Esse tipo de meditação traz esses três pilares, que no final vai aí repercutir numa autorregulação. A gente tem uma autorregulação comportamental, de sentimentos, de uma série de coisas que ficam muito mais. ah, a gente fica muito mais hábil nesses controles, isso é interessante, né? É uma inteligência emocional, né? Hoje falta tanto isso, inteligência emocional, como reagir em determinadas situações. A meditação ajuda bastante nisso. Aqui no artigo cita, né, esses diferentes estágios da prática meditativa, que eu achei muito interessante, tem a ver com o que eu comentei aqui já, inclusive. Por exemplo, um estágio inicial é feito assim muito esforço para a prática meditativa. É difícil sentar e ficar ali 10 minutinhos, pessoal. Então, exige um esforço. Depois de um estágio intermediário, depois de semanas, alguns meses, talvez, né? Tu tem um esforço que é mais em relação a essa divagação mental. Então, tu já senta ali, já fica ali, ok, e tal, tira aquele momento, assim, já não requer tanto esforço. Mas a divagação mental ainda requer um esforço, né? Aquele negócio do treino, na atenção do não pensamento, algo nesse sentido, assim, tá? E depois, em estágios avançados, esse esforço vai diminuindo cada vez mais. É aquilo que eu falei para vocês, que tu vai conseguindo ficar naquele momento vazio entre pensamento e outro, tu consegue observar as nuvens, né, dos pensamentos passando, mas isso requer prática, né? O artigo traz isso também, de uma forma bem interessante. E ele fala aqui que envolve os três componentes, né? Que é esses que eu falei, é autorregulação, maior controle de atenção e melhor regulação das emoções. E ele fala aqui sobre as estruturas cerebrais envolvidas, né? E que são de certa forma modificadas aí, influenciadas pela meditação. Em relação ao controle da atenção, tem o córtex cingulado anterior e o estriado. Tem tudo aqui, ó, o córtex cingulado anterior, essa parte aqui, né? Tem a parte do estriado, essa outra partezinha aqui, que são alteradas e estão envolvidas aí no controle da atenção. Tem também várias regiões do córtex como um todo e do sistema límbico e também do estriado, todas essas regiões corticais aqui, regiões aqui do sistema límbico, do estriado, aqui do sistema límbico, estriado, que sofrem influências da prática meditativa e que por isso tem como resposta aí uma melhor regulação da emoção. Quando eu falo modificadas, é que tem sinapses novas sendo feitas ali, né? Tá tendo maior repertório sináptico e isso dá um maior repertório comportamental também. E, por exemplo, na ínsula que eu tinha falado antes, né? E no próprio córtex pré-frontal medial, essa parte aqui mais na frente também, né? Tem relação com essa questão da minha consciência sobre mim mesmo, né? Desse self-awareness aí, né? Dessa consciência. E que é bem interessante também, e que realmente com a prática meditativa a gente consegue desenvolver isso de um jeito bem bacana. Então, esse estudo da Nature, essa revisão, traz estudos que mostram que de fato tem mudanças nesses locais do cérebro e que tem relação com essas questões da atenção controlada, né? Da regulação emocional e dessa autoconsciência que a gente tem e que é muito bacana, que a gente percebe pela prática meditativa, tá bom? Aqui esse artigo traz outra coisa que eu acho que é muito legal, quem pratica aí por algum tempo consegue perceber isso, e não leva muito tempo, inclusive, tem estudos mostrando aí, pessoal, que tem estruturas que mudam, eu vou mostrar aqui esse estudo da Sara Lazar,
que tem essas mudanças no cérebro com 8 semanas de meditação. Entende? Não é muito tempo, né? Ah, a pessoa 3 anos, 5 anos, tem que ser um monge para ter isso. Não, claro, quanto mais tempo, mais observa isso. Mas com 8 semanas de uma meditação ali, uma atividade regular, né, disciplinada, já se tem várias dessas mudanças. E uma delas é dessas relacionadas ao estresse. Esse artigo traz muito essa questão do estresse, né, e da influência da meditação no estresse, né? A gente sabe hoje que o estresse crônico, essa liberação crônica de cortisol, ele afeta, como eu falei para vocês, negativamente o córtex pré-frontal, o hipocampo, né? Diminui conexões sinápticas ali nessas regiões, e ele aumenta, aqui tem que botar aqui uma palavrinha, positivamente afeta a amígdala. Ele aumenta as conexões na amígdala, o estresse crônico. Então a gente fica mais reativo, né? A pessoa que está estressada, ela reage mais mesmo, né? Isso é muito fácil de perceber, né? E aí reduz, como eu falei, a flexibilidade não só de reação comportamental, mas flexibilidade atencional, começa a ter problemas relacionados à atenção, porque tudo isso afeta essa conectividade cerebral, né? Só que tudo isso pode ser revertido se a gente remover o estressor. A meditação muitas vezes não remove o estressor, mas ela ensina como lidar melhor com esse estressor, a ponto de que esse estressor não seja um estressor, ou não seja um problema tão grande, né? Então, a prática meditativa, ela pode sim reduzir esse estresse, porque vai nos ensinar a ter essa flexibilidade comportamental de reagir melhor a esse agente estressor, e ele aumenta, o que que a meditação faz? Ela aumenta conexões sinápticas, massa cinzenta, justamente naqueles lugares do cérebro em que o estresse está diminuindo, como, por exemplo, hipocampo, né, córtex frontal, além de diminuir a densidade na amígdala, que o estresse está aumentando essas conexões sinápticas na amígdala. Então, quando eu estou falando aqui dessas estruturas, né, para quem não é muito familiarizado aqui com a neurociência, pode ser estranho, mas o nosso cérebro tem estruturas que elas têm funções assim importantes, né, que funcionam ali de uma forma coordenada e equilibrada. Quando é assim, tá tudo ok, mas às vezes acontece ali alguns desequilíbrios, uma amígdala muito reativa e tudo mais. A amígdala, essa regiãozinha aqui, ó, do cérebro, esse pontinho aqui, ó, na figura aqui à esquerda, essa parte, assim, da reatividade emocional, ansiedade, né? Sempre, se eu chegar no cérebro de vocês aí, botar um eletrodo na amígdala e estimular, vocês vão sentir um medo, uma ansiedade, talvez ficar um pouco mais reativos, é isso que vai acontecer, né? E a meditação, naturalmente, através dessa prática, diminui as conexões sinápticas, dá uma desligadinha na amígdala, aumenta as conexões sinápticas aqui no córtex pré-frontal, né? Que controla a amígdala. O córtex é como diz para a amígdala, ei, fica quietinha aí na tua, né? Tá lá no trânsito, não precisa estressar agora, né? Fica de boa aí. E a meditação, né, ela diminui o estresse ao melhorar essas conexões sinápticas. Isso é muito, muito interessante, né? Então, ó, com tudo isso, o que que vai acontecer? Uma melhora da autorregulação emocional, cognitiva, né? Uma modulação direta nos sistemas fisiológicos de estresse, mexe ali, a gente tem sistemas, né, como o eixo HPA, o simpato adrenomedular, que eles estão, esses eixos, eles estão envolvidos na nossa resposta de estresse, liberando uma série de hormônios e tudo mais. A meditação, através de respiração, né, uma série de coisas, ajuda a dar uma controladinha nessas respostas de estresse, faz essa mudança, né, atuando diretamente nesses sistemas fisiológicos que produzem o estresse. Tu tá silenciando não somente, tu tá dando uma silenciada no corpo mesmo. Né? O teu corpo tá gritando ali, estressado, tu vai dando uma silenciada nele como um todo. E isso não precisaria nem de estudo, né? Para a gente saber que isso vai ser bom, né? Vai causar benefícios para o corpo e para a mente. Mas tem os estudos mostrando que, de fato, isso acontece mesmo, né? E tem um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático, né? Meditação tem muito essa questão da respiração, né? A gente trabalha a respiração, tal. E se tu respirar fundo, assim, com calma, tu vai ativar o sistema parasimpático. Nosso sistema nervoso tem uma divisão, assim, sistema simpático e parasimpático, tá? Aqui de uma forma resumida, para quem de repente não lembra ou não conhece. O sistema simpático é um sistema que libera ali uma série de substâncias, tal, que está envolvido em resposta de luta, fuga, né? Sei lá, apareceu um leão aqui agora na minha porta, vou ativar o sistema simpático para eu lutar ou fugir, né? Para eu sobreviver. Eu fugir, conseguir ficar de boa naquele momento de relaxamento, é o sistema parasimpático que se entra em ação. A meditação ativa esse sistema parasimpático. E nos dias atuais que a gente vive, na sociedade atual, né, aquele negócio de matar um leão por dia, para o nosso cérebro isso é meio que literal, assim, né? A gente está sempre com esse sistema simpático ativo, né? Aquele negócio, estresse, é trânsito, é trabalho, às vezes casa, um monte de coisa para dar conta, tal. Então a meditação te dá uma desligada, ei, aciona aí o sistema parasimpático, que vai liberar outras substâncias, que vai preparar esse corpo para o repouso, e isso tem benefícios, né, que são muito claros. E a meditação faz isso, né?
A meditação pode ainda aumentar uma proteína chamada BDNF, que é uma proteína produzida aqui no nosso cérebro, que ela é extremamente importante tanto para a neuroproteção, para a proteção dos neurônios, enquanto o estresse crônico mata neurônios, é uma coisa ruim. A meditação aumenta a produção de uma proteína que protege os neurônios, isso é muito interessante, e essa proteína também é muito responsável pela plasticidade sináptica, né? Neurogênio, crescimento de novos neurônios, novas sinapses. Então, a meditação, ela promove, né, o aumento da produção, vamos dizer assim, dessa proteína no nosso cérebro. E aí também há a possibilidade, obviamente, de redução do cortisol por toda aquela diminuição do estresse do corpo e tal, diminui também a produção de hormônios relacionados ao estresse, como cortisol. Cortisol é um hormôniozinho do estresse, pessoal. A gente se estressou, tem liberação de cortisol ali. E tá tudo certo, ele é importante, ele não é ruim, né? Lá uma vez ou outra, em uma situação ou outra de estresse, o cortisol é acionado, prepara o nosso corpo para uma situação específica, tal. Isso evolutivamente teve uma importância muito grande. O problema é quando isso se torna crônico, sempre. Matar um leão por dia, lembra? Eu ainda quero fazer uma aula aqui só falando sobre o estresse, impacto do estresse no cérebro, que eu acho que é bem interessante. Então, cada vez que tem essa liberação crônica de cortisol, vai ser um problema. A meditação, ao que parece, diminui também essa liberação de cortisol. Então, tem bastante coisa, né, pessoal, que a meditação faz com o nosso cérebro, com o nosso corpo, e que implica em benefícios bem interessantes, tá? Logo já vou abrir aqui para nós trocar uma ideia, se alguém quiser, fiquem à vontade para colocar ali no chat também, já leio ali. Aqui é outra coisa que o artigo esse da Nature traz de uma maneira muito bacana, assim, sobre essa questão da atenção plena, né, desse tipo de meditação específico, que é a meditação como uma forma de terapia de exposição, né? Eu não sei se a Tati que falou que usa aqui a meditação, né, aplica a meditação, não sei se é mais ou menos nessa pegada aqui, mas eu acho que essa é uma coisa bem interessante, né? O que seria a terapia de exposição? Terapia de exposição, ela busca substituir o medo por uma sensação de segurança, né? Tem medo de alguma coisa, uma ansiedade, um pânico, ela busca essa terapia de exposição, né? Vai te expondo aquela situação ali estressora até ponto de tu não reagir daquela forma, né? E bem pelo contrário, ressignificar como algo que tu se sinta seguro, né? E aí tem isso, expor o paciente a esse estímulo que é temido, né? Para permitir, de certa forma, que essa reação seja gerada no início, mas para que depois de um tempo não precise mais ter essa reação, conforme vai se expondo, né? Essa terapia de exposição busca isso. A meditação, né, de atenção plena que eles trazem aqui, é como se fosse, de certa forma, uma exposição emocional interna. Tu fica treinando a tua mente a reagir ou a não reagir daquela maneira, né, àquela situação específica, né? E daí promove aí a aceitação de experiências emocionais. E é um treino, pessoal, é um treino o nosso cérebro, né, e tudo que é fruto do nosso cérebro, nossa mente, por exemplo, enfim, pode ser treinada. É muito interessante, né? Quando a gente vai ali para academia todo dia e começa a treinar, né, o corpo não começa a dar resultados desse treino, não começa a melhorar, né, em diversos aspectos. O cérebro, a mente é exatamente a mesma coisa. Se a gente começar a treinar, com o tempo começa a dar resultado, começa a mostrar resultados, né, relacionados a esse treino, assim. É muito interessante isso e acontece, de fato. Porque às vezes a gente não vê a nossa mente, o nosso cérebro como com essa possibilidade, né, de ser treinada, por exemplo. Mas é muito possível, né? Então, a meditação pode fazer isso em relação a essa questão de promover a aceitação de uma experiência emocional. Né? Estruturas cerebrais alteradas pela meditação que estão envolvidas nesse processo, como o córtex pré-frontal ventromedial, uma parte cortical que está aqui também nessa parte frontal, que ajuda a lembrar que o medo foi extinto, ok, aquilo ali está ali, mas já não é mais um problema, né? A extinção é um processo da memória que é bem interessante aí para nossa o nosso repertório comportamental em relação à nossa reação a traumas, memórias traumáticas, memórias aversivas, né? Esse processo de extinção é muito importante. O córtex pré-frontal participa desse processo e é uma das estruturas que eu já falei que sofre influência da meditação, por exemplo, o próprio hipocampo, né, aquela estruturinha que tem ali no sistema límbico, que eu mostrei também nas outras figuras ali, tem a ver com memória, tem a ver com respostas emocionais, de humor, né? Também é responsável por reconhecer o contexto como seguro, tem muito dessa parte de questão espacial, e daí é afetada pela meditação, e aí estaria ajudando nesse caso aqui também. E a própria amígdala, que eu falei também, né? E quem não está familiarizado com esses nomes, não é a amígdala aqui, tá? As tonsilas palatinas, pessoal. Eu falo isso porque às vezes, né, não está familiarizado com essas palavras da neurociência. É uma amígdala que está dentro do cérebro,
duas bolinhas lá, uma em cada hemisfério, né? Parece uma amêndoa, que também tem uma relação forte, como eu falei, com resposta de medo. Ela sofre influência da meditação, sobretudo porque essa regulação aqui pelo córtex pré-frontal e hipocampo sobre a amígdala, elas se intensificam, volta a ter essa regulação de uma forma melhor, né? A amígdala daí fica mais quietinha, tipo, ei, fica quietinha aí na tua. Ela fica mais quietinha e não reage. Por exemplo, a pessoa tem uma reação, sei lá, muito... ah, eu, por exemplo, né, tenho um pânico de avião. Eu odeio andar de avião por causa que está muito alto e porque é uma coisa muito fechada, duas coisas que eu não gosto. Então, quando eu vou treinando através da meditação, eu faço muito isso, inclusive, quando eu tenho que me colocar nessa situação, né? Eu faço ali o meu exercício de respiração, tento, né, focar ali no o pensamento de uma forma não reativa. Então, eu fico treinando o meu córtex frontal para dizer para a amígdala, ei, fica quietinho aqui na tua, tá seguro aqui, entende? O hipocampo ajuda a sinalizar, ei, isso aqui tá seguro, fica tranquilo. E a meditação é um treino. Quanto mais eu treinar isso antes de entrar no avião, melhor eu vou estar quando eu entrar no avião. Né? Então, isso é muito, muito interessante também. Tudo isso, através da meditação, favorece a regulação emocional e a superação de padrões desadaptativos, né? Tu não está se adaptando àquela situação, permitindo respostas mais adequadas aos estímulos. Ou seja, Rafael entrar no avião, não tem aquela resposta de um pânico, né? Tem uma resposta mais adequada. Então, bem, posso não ficar assim, mais relaxado do mundo, mas não vou ter um pânico também. Então, dentro dessa perspectiva, esse artigo da Nature traz que a meditação pode ser ótima para essa questão como uma alternativa terapêutica, ajudar no processo terapêutico. E eu acho isso muito, muito interessante e realmente muito aplicável, assim, né? Trabalhar com a meditação no consultório, trabalhar com a meditação numa perspectiva terapêutica. Esse artigo da Nature traz isso, né? E é muito legal isso. A própria Tati aqui já falou que faz isso, né? Então é interessante. Deixa eu ver o que está tendo aqui no chat. Algum comentário? Já vou ler aqui, tá bom, pessoal? Só vou finalizar aqui essa outra parte antes de entrar no nosso sinapses, porque tem esse tudo aqui, ó. Vou dar um pause aqui, vou voltar. Opa. Eu vou, pro próximo eu não consigo dar pause aqui, gente. Para digitar o mapa. Mas esse estudo que eu vou mostrar aqui no próximo slide é um estudo de uma neurocientista, Sarah Lazar, que ela é de Harvard, e ela começou a estudar a meditação e ela hoje tem estudos muito bacanas. Ela falou que começou a estudar a meditação porque se eu não me engano, a historinha, faz um tempo que eu tive contato com essa pesquisadora, mas o que aconteceu? Ela tinha uns problemas de dor, né? De dor crônica e tal. E ela começou a fazer yoga porque um cara, um médico, sei lá, alguém próximo a ela disse que o yoga poderia ajudar, tal, naquela situação. E daí ela começou a fazer yoga. E no yoga tem muito da prática meditativa também, né? Desculpa. Tem muito da prática meditativa. E daí o que aconteceu? Ela, né, no combo veio a meditação, ela começou a praticar e ela começou a perceber mudanças nela. Ela falou que no começo até começou sem botar muita fé, assim, sem acreditar muito, entende? Daí ela começou com o tempo a observar mudanças nela. Opa, caramba, eu tenho que estudar isso aqui no laboratório, né? Ela era neurocientista. O que isso aqui está fazendo comigo, né? Eu acho que isso aqui é real, né? Os cientistas às vezes têm disso, né? O ceticismo, um ceticismo que é bom muitas vezes, né? Porque impede que a gente caia em falcatruas, né? Em charlatanismos, uma série de coisas. Mas também às vezes nos poda de coisas que são realmente verdadeiras, né? Mas essa mente totalmente racional, né? Ela nos priva, às vezes, de algumas coisas também interessantes. Mas na balança eu acho que o saldo é positivo. E daí ela começou a pensar, caramba, eu tenho que estudar isso no meu laboratório. E ela foi estudar. Daí agora eu vou mostrar um videozinho aqui. Eu trago aqui uns artigos, inclusive o artigo que deu os resultados do estudo que vão mostrar, que vai estar nesse vídeo, e depois está lá nas referências para vocês. Mas esse videozinho aqui mostra de uma maneira bem didática os achados dela em relação aos estudos dela, ou os principais achados, que ela tem muito mais coisa hoje já. Então prestem atenção aí que vai ser bem massa. É bem curtinho.
Então, pessoal, os estudos dela são muito interessantes, né? Aqui eu trago 3 artigos dela, estão lá nas referências também, para quem quiser depois dar uma olhadinha. Mas, assim, são muito interessantes e mostrando aquilo que eu já estava falando aqui, né? A meditação é capaz de melhorar estruturas, áreas cerebrais que estão envolvidas ali com tomada de decisão, com autocontrole, autorregulação, né? Regulação das respostas emocionais também, né? E traz um ponto muito interessante que eu vou começar a falar agora, e depois falo mais um pouquinho, que é relacionado à longevidade, né? A questão do cérebro parece ficar mais jovem. Sim, se tu tá estimulando ali uma série de plasticidade cerebral, uma série de coisas, esse teu cérebro imagina, uma pessoa que faz uma atividade física frequente, né, certinho ali, sem ser também exagerada, aquele negócio, uma coisa equilibrada, ela mantém o corpo dela mais saudável, mais jovem, entre aspas, por mais tempo. O nosso cérebro é igual, pessoal. Então, pessoas ali de longa data, que meditavam há muito tempo, né, tinham um cérebro muito mais jovem do que a idade deles, né, poderia apresentar na idade deles. Então, esses dados são muito, muito interessantes e tudo isso através, pessoal, de sentar um pouquinho durante o dia e ficar uns 10 minutinhos quietinho, né? O estudo dela ali, por exemplo, de 8 semanas com 20 e poucos minutos de meditação já causou várias dessas mudanças. Não precisa ser um meditador de longa data. Então, a gente parar um tempinho, não precisa de um tênis especial, não precisa de uma cadeira especial, não precisa de nada. Só precisa que pare, né? Está acessível a todo mundo. E isso é muito bacana mesmo. E pode trazer todos esses benefícios que a gente estava falando. E aqui, antes de ir ali para o momento sinapse, outra coisa interessante é os efeitos na saúde, né? Esse artigo aqui, por exemplo, ele traz que a meditação diminui ali proteínas inflamatórias que causam inflamação no nosso corpo, por exemplo, proteína C reativa, NF-κB, né? Que ajudam a causar inflamação, que deixar o nosso corpo inflamado, o nosso cérebro inflamado, a meditação diminui, né, essas respostas. A meditação aumenta ali a atividade de células do sistema imune, melhorando a nossa imunidade, né? Isso é muito interessante, tá? A meditação aumenta a atividade da telomerase, aqui, por exemplo, tem a ver com esse negócio, com a idade biológica. Então não é à toa que a Sara Lazar ali achou que aqueles cérebros estavam mais rejuvenescidos. A meditação faz isso mesmo. É o que traz esse artigo, por exemplo, né, de revisão, citando aí vários outros trabalhos. Então tem por consequência, uma redução na pressão arterial, né? A gente está ali parando um tempinho do dia para respirar, ativar o sistema parasimpático, relaxar, diminui a pressão arterial. Se você medir a pressão, aferir ali a pressão antes de uma meditação de 20 minutos e depois, com certeza depois vai estar diminuída. Imagina fazendo isso todo dia, ao longo de semanas, meses, anos. Vai ter um impacto duradouro ali no corpo, para além daqueles 20 minutos. Isso é óbvio, assim. Melhora do sistema imunológico, né? Por aumentar as células imunológicas e também, né, diretamente por diminuir a questão do estresse. Lembra que eu falei? O estresse crônico, cortisol crônico, diminui a imunidade, diminui a produção de células T, né, do sistema imune. Quem tá ficando muito gripado e tal, né, às vezes, pô, tá muito estressado, pode ser isso. A meditação melhora a imunidade, por quê? Porque diminui essas respostas do estresse, consequentemente melhora a imunidade. Apoio no tratamento de doenças autoimunes, pode ajudar a dor crônica, diminui, tem estudos mostrando que diminui o uso de opioides, por exemplo, e na insônia também ajuda, porque aqueles pensamentos que muitas vezes faz com que a gente não consegue dormir, né? Deita ali, nossa, fica um turbilhão de pensamento na cabeça. Quantas pessoas eu já escutei falar sobre isso? Ela diminui isso também, né? Então, consequentemente, melhora a possibilidade de tu iniciar o sono, né? De ter uma indução do sono. Então, tudo isso eu acho muito bacana, pessoal, muito interessante, assim. Quando eu comecei aí há 10 anos atrás, praticar, consequentemente estudar um pouco mais isso, eu lembro que caramba, eu sabia que podia fazer bem e tal, mas não imaginava que era tanto, assim, né? Que repercutia tanto, assim, no corpo, no cérebro, né? No corpo como um todo. E quero escutar de vocês agora. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui. Alguém colocou, não sei o nome. Grato pela aula, professor. Por incrível que pareça, você comecei a meditar com constância a partir de segunda-feira dessa semana, 20 minutos de manhã e 20 de noite. Legal, é bastante tempo, inclusive, hein, para quem está começando. Eu ia até no final aqui eu vou sugerir para, né, para desafiar as pessoas para iniciar muito menos que isso, porque é difícil, 20 minutos já é difícil de arrancada assim, mas tu está conseguindo ótimo, muito bom. 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, 40 minutos por dia. Pô, ao longo de, assim, em 2 meses, eu te garanto que tu vai estar observando muita coisa, né?
Tenho facilidade, imagino como se a mente fosse um pêndulo e escolho um objeto específico para ser o centro. Conforme os pensamentos e distrações surgem, como se levasse minha atenção para os extremos desse pêndulo. Boa, muito legal essa técnica. Isso que tu criou. Me atento ao voltar ao centro. A imagem serve de reforço para a atenção. Muito bom. Aos poucos a imagem central some e fica apenas o estado meditativo. Caramba, muito legal essa estratégia que tu estás usando. É isso mesmo, né? Eu usava ali das nuvens e tal. É mais ou menos a mesma coisa. Estou em desenvolvimento, jamais sentindo os primeiros e já sentindo, imagino, os primeiros resultados. Muito bacana escutar esse ponto de vista da ciência e reforça ainda mais. É isso mesmo. E vai melhorando muito com o tempo. Tu que está fazendo 40 minutos por dia, tu vai ver muita, assim, daqui 2 meses. Manda uma mensagem, voltamos a falar sobre isso, entende? A Lohana coloca aqui, acho difícil a implementação da prática para pacientes. É difícil mesmo, Lohana. Não é simples. Porque é difícil com a gente, entende? Então, os outros também. Como que tu vai convencer alguém a fazer algo, né? Não sei nem se é essa a intenção. Mas primeiro tu tem que tentar de alguma maneira, e esses conhecimentos que eu estou passando aqui, às vezes uma maneira de convencer a pessoa, tal, é mostrar, "Ei, isso aqui, ó, pode fazer bem. Isso aqui, né, tem ciência mostrando que faz isso, faz aquilo outro, né? E tu não precisa de nada, é parar um minutinho ali no teu dia, começa por metas mais fáceis, Lohana, tipo, meditar 40 minutos por dia de início, a nossa colega aqui conseguiu, que bom, mas 99% das pessoas não vai conseguir. A maioria absoluta das pessoas, que é o desafio que eu vou fazer aqui, é 1 minuto. 1 minuto por dia. E eu falo 1 minuto só por dizer que é um instante, dá uma paradinha, que é muito mais pro hábito do que pelo tempo em si. Depois de 1 minuto aumenta para 2, depois para 5. Então tem que ser metas atingíveis, assim. Mas, Lohana, esse é um desafio bem grande. E eu acho que, assim, uma coisa bacana que ajuda, isso vale para muita coisa na vida, é a gente querer. Eu falo pro pessoal meditar, e eu tenho que meditar para o pessoal meditar, né? Então, começar por mim isso. E daí depois tentar ir passar para os outros. Eu lembro uma historinha que eu escutei do Dalai Lama, de uma mãe foi lá no Dalai Lama, tinha um problema, que o filho dela comia muito açúcar, não sei o que tal. E daí ela chegou lá no Dalai Lama e falou assim: "Ó, meu filho come muito açúcar, tal, eu queria aí que você me ajudasse, né? Que ele não comesse tanto açúcar, alguma coisa nesse sentido." E o Dalai Lama falou assim: "Tá bom, volta daqui um mês aqui." Daí ela, tá bom, ok. Foi para casa, depois de um mês, voltou lá no Dalai Lama com a criança e tal. Não, aquela história do meu filho com muito açúcar e tal. Ele, não, não lembro. Então, como que tu pode me ajudar? Daí o Dalai Lama olhou para a criança e falou assim: para de comer açúcar. Falou assim para ele. Daí ela, é só isso? Por que que tu não fez isso então já na primeira vez que eu te contei? Porque naquele dia eu ainda comia açúcar. Entende? Então, ele tinha parado um mês de comer açúcar, para poder pedir para a criança comer açúcar. Então, sei lá, se a gente vai querer, de repente, de alguma forma, aplicar isso, de alguma maneira, eu acho que tem que começar pela gente. Isso é uma coisa importante. E daí depois, talvez até através das práticas meditativas, a gente vai encontrando estratégias de como, de repente, conseguir, de fato, implementar isso na prática, Lohana. Mas é realmente, não é fácil, é difícil. Mas se conseguir, eu não tenho dúvida que vai ter resultado. Entende? Quem mais, pessoal? Fiquem à vontade aí. Fala, Léo. Professor, boa tarde, pessoal. Até pensando um pouco, que eu tive também bastante dificuldade, eu fiz uma época yoga e eu lembro que realmente é muito difícil, às vezes, principalmente sendo uma pessoa ansiosa, né? E me veio assim, fiquei pensando, talvez até para dar um alento, né, para quem está tendo essa dificuldade, e aí não sei se existe algum estudo, né, a respeito, mas a prática meditativa, ela pode ocorrer também até, ou talvez até pela via da atenção plena, quando você estiver lavando uma louça, quando você estiver correndo, e aí eu não sei se existe estudos nesse sentido, né? Mas eu vi, conversando até com a minha professora, né? Então, de certa forma, isso também pode trazer alguns dos benefícios, né? Não é uma meditação, né? Como a gente está colocando, mas eu vejo muito isso na minha vida, né? Às vezes tem situações que amanhã é o meu dia de correr aqui, né? Então saio, é uma situação assim que eu comparo também a um processo meditativo porque eu me desligo, né? E aí nesse período eu fiz a Yoga Hatha, né? E que tem, além das práticas tradicionais meditativas, mas a própria postura, né? As posturas da prática
também te coloca, é uma prática mais lenta, né? Que às vezes você, dentro da postura, né? Você procura, né? Até para aprimorar seu alongamento e tudo mais, você trabalha também um pouco essa forma de, vamos dizer, até meditativa, né? De ter essa experiência. Então, assim, colocando um pouco no nosso dia a dia também, né? Nos nossos afazeres, a possibilidade de a gente chegar a um estágio meditativo. Uma outra situação, eu não sei se alguém aqui teria alguma experiência para contar, mas quando eu era mais jovem, eu tive algumas experiências vamos dizer assim, quase experiências fora do corpo, né? Eu tive umas situações que foi espontânea durante sono, eu tive isso durante uns 2, 3 anos, talvez num período ali com 20 anos, né? Isso já vai quase 30 anos. Então, assim, quando eu comecei esse processo meditativo, eu teve alguns momentos que eu cheguei naquela situação, e aí, quem tem mais experiência nesse processo mais profundo da meditação, mas de ter aquela vibração de parecer que o corpo inteiro estava vibrando junto, né? Assim, com eu não sei explicar exatamente, mas era um pouco o que eu sentia nessas experiências, né? De saída do corpo. Eu acho que tem até algumas narrativas sobre Buda nesse sentido, aí eu acho que quem tem mais experiência poderia trazer para a gente. Então, eu quis trazer um pouco isso, porque eu tive essa possibilidade ali, que às vezes até em alguns momentos, inicialmente, eu tive até um certo receio, porque talvez eu não completei a experiência, e não foi a coisa que eu treinei, nem nada, por receio mesmo, né? Era uma situação muito assim, de expansão, de parece que você está numa velocidade absurda e de repente eu me encolhia e fugia daquela circunstância, né? Sim. Então, assim, trazendo uma experiência, é evidente, né? A gente está falando das capacidades da mente aí também, né? Então, não estou querendo trazer isso com nenhum viés aí mágico ou religioso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente realmente não sabe, né? Eu acho que nem a própria ciência define, né? Muito bem essas experiências. Mas é isso, é só uma colocação aí de algumas Show, Léo. experiências. Agradeço. Obrigado, eu. Ô, Léo, tu falou duas coisas legais. A parte do correr, né? Até o Dade aqui no Instagram tinha falado a mesma coisa. Sim, cara, eu inclusive faço isso também. Agora eu tô fazendo isso, dando umas corridinhas, e para mim a corrida tem muito disso, de uma prática meditativa, assim, né? É um momento que a cabeça fica meio vazia, às vezes até pelo esforço físico que o cara tá fazendo e tal, mas tu consegue ali focar naquilo, né? No momento presente. Ô, preciso focar aqui nas minhas pernas e nos meus braços, enfim, no meu corpo, para eu dar conta da meta que eu estipulo ali para mim. Então tem sim de uma prática meditativa. Eu acho que eu, quando estou aqui fazendo meus livrinhos, aqui nesse espaço, inclusive, para mim, Léo, é muito isso. Uma prática meditativa, assim, porque, inclusive, eu tenho uma alteração da percepção do tempo, né? Eu curto tanto ficar aqui fazendo meus livrinhos e tal, que às vezes eu me percebo assim, cara, eu tô com uma dorzinha de cabeça. Daí eu vou ver, tipo, passou 4 horas e eu não tomei água, tá entendendo? Então para mim, isso é um estado meditativo também, de certa forma, mas é em movimento, né? Eu não sei se tem estudo sobre isso também, Léo. Não cheguei a ver, por exemplo, fiz uma pesquisa aqui para essa aula, tal, busquei um bocado de coisa, mas não peguei nada sobre isso, assim, mas pode ter passado também, né? Então não sei se tem, mas é um campo interessante a ser investigado. E tu falou desse outro estado aí, né? Um estado diferente pode chegar, inclusive eu vou falar ali no final, na parte de cuidados, que às vezes a pessoa não se adapta muito à meditação, porque esse momento que tu viveu é um momento dissociativo, né? Que dá uma fugida ali da realidade, uma coisa assim, tu vai para um estado que a ciência pouco explica, mas isso pode ser causar um certo tormento, dependendo da pessoa, e daí não acaba sendo até ah, mais problema do que coisa boa, entende? Então, realmente isso pode acontecer também, né? Mas eu acho que é um estado profundo e que é bem interessante, né? Se a gente conseguir ali aos poucos ir treinando, e inclusive a reação naquele momento, eu acho que pode levar para um caminho bacana, assim, não sei para onde que vai. Legal, Léo, brigadão, obrigado mesmo. O Igor coloca aqui no chat o livro O Poder do Agora, é aquele Eckhart Tolle, né? Eu acho, um alemão que assumiu esse nome, na verdade. Ah, fala bastante da questão de atenção plena e realmente funciona, nada mais é que um tipo de meditação, né? Mindfulness, que me ajuda muito com a ansiedade. Isso mesmo, Igor. Igor, por curiosidade, por coincidência, sei lá, eu li esse livro exatamente nessa época da minha vida, que eu estava começando a meditar, estudar budismo e tal. Eu lembro que era um livro assim, pô, O Poder do Agora, um título meio sensacionalista e tal, né? Às vezes eu tenho um pouquinho de receio com esse tipo de literatura,
mas eu lembro que alguém me indicou ele, uma pessoa que eu confio, que eu gosto. Depois uma segunda pessoa também que eu confio e que eu gosto indicou. Quando uma terceira pessoa apareceu indicando, eu falei, caramba, eu tenho que ler esse livro. E daí eu li e foi bem nessa época, assim, pô, foi muito legal, assim, pensar naquele momento, né? Viver aquele momento, lendo esse livro ao mesmo tempo, assim, foi bem legal. Deixa eu ver o que mais colocaram aqui. Ohana ali, no dia a dia, minhas práticas meditativas também têm base na atenção plena, durante o aterramento, durante um exercício de respiração profunda que realizo antes de dormir. Fora isso, procuro estar sempre presente durante as atividades do meu dia. Isso mesmo. Um outro exemplo que iniciei há pouco tempo foi uma atividade de pintura com minha filha. Estamos fazendo todos aqui em casa todos os dias. Muito legal, Lohana. Antes de dormir, eu também faço, né, os momentos que eu medito. Antes de dormir, que vem aquele pensamento, eu, Rafael, foca no vazio, foca. Eu vou focando, quando vê assim, vem o sono. É bem bacana em atividades do dia a dia. Às vezes eu estou dirigindo, assim, pensando, e Rafael, dirige aqui, tá? Pensa aqui, ó, olha. Tu até percebe, assim, uma casa que tu não tinha percebido direito, mesmo indo pelo mesmo lugar todos os dias. Entende? Tu percebe uma coisa diferente, mas isso é um treino constante, pessoal, constante. Mas é bacana fazer esse treino. Não a ponto, assim, de ficar neurótico, né, tudo mais, mas não, fazer de um jeito leve ali, é legal. Então, no dia a dia dá para aplicar muito disso, Lohana, muito mesmo, assim. Então, quando tá fazendo as coisas, tentar fazer aquelas coisas ali, de uma forma presente, uma pintura, uma arte, acho que ajuda. O Igor falou que o livro é incrível e não é nada de coach, verdade, né? É uma coisa bem, o jeito que é conduzida essa questão lá, eu achei bem legal. E é isso. Mais alguma coisa aqui, pessoal, nesse momento? Fiquem à vontade, qualquer coisa. Show de bola, obrigado aí pelas partilhas. Acho que isso é muito bacana aqui. Um momento rico. Seguimos aqui então mais um pouquinho, né? Como eu falei, limitações e críticas, né? Alguns cuidados em relação a essa questão da meditação, da ciência da meditação. Primeiro, nem toda prática meditativa é benéfica para todos, podendo haver eventos adversos, como ansiedade e dissociação. Aquilo que eu falei ali, né? A pessoa tem uma fuga da realidade, aquilo pode ser algo bem desconfortável, dependendo da pessoa, né? Uma pessoa que tem uma facilidade de entrar nesse estado meditativo e não está, de repente, acostumado com lidar com essa situação, pode ter ali um desconforto, né? Nada que não possa ser trabalhado também. Isso tem muito nos campos dos psicodélicos, né? Na própria ayahuasca que eu participo, a gente é um chute na bunda, né? Não, uma coisa assim, vai para esse estado, né? É empurrado para esse estado. E dependendo, tu chega lá e fica, opa, dá uma coisa ruim assim, mas é coisa que tu aprende, pode lidar também, aprende a lidar com o tempo. Mas então tem essa questão, a própria ansiedade, principalmente no começo, como eu falei, né? Principalmente quem é ansioso já, vou começar a sentar 10 minutos ali para fazer meditação. Se tu tem ansiedade X, nesse momento a tua ansiedade vai para 10x, entende? Ela piora muito. Então, se tu continua fazendo isso, não consegue lidar com isso, isso começa a te levar, né, a uma piora do teu estado, alguma coisa, talvez não seja para ti esse caminho, né? Pode ter isso também, pessoal. É importante de colocar. E outra coisa em relação aos estudos, precisa evoluir mais também para a gente entender melhor tudo isso. As metodologias apresentadas por alguns estudos, né? Aquele artigo da Nature traz isso, muitas vezes são frágeis, né? Carece de uma padronização, tem que ter um rigor científico maior. E principalmente porque às vezes a gente fala de algo que a gente chama na ciência de que pode ter viés de publicação. O que que isso quer dizer? Que assim, ó, um resultado positivo, a meditação funcionou, mudou a estrutura cerebral aqui, melhorou o comportamento ali, um resultado dessa categoria, assim, que a gente considera positivo, algo bom, que está de acordo com aquilo que a gente espera, é mais fácil de ser publicado do que um resultado negativo. Um resultado que não deu nada, que não foi de acordo com o que a gente queria, né? Esses resultados muitas vezes não são publicados. Então pode ter um viés de publicação. Eu falo isso mais com uma consideração que é importante, né? De qualquer forma, de toda forma, né? A gente está falando de uma prática ancestral, milenar, e que os benefícios são percebidos de uma maneira muito prática mesmo por quem começa a fazer. Então, provavelmente não tem essa questão, né, de viés e tudo mais, de publicação. Provavelmente, de fato, a meditação faz isso que a gente estava discutindo aqui, com publicações, inclusive, em revistas como Nature Neuroscience, né? A questão é tentar entender cada vez melhor isso, eu acho. Acho que o entendimento pode ajudar aí, né? Tipo, entender não muda os benefícios, né? Isso é uma coisa interessante, mas entender às vezes ajuda a difundir a prática, a convencer as pessoas. Você pensa, meditação não é nada, é só uma perda de tempo, não sei o quê. Não, a ciência está mostrando, ó, um monte de coisa aqui, né? Então pode ajudar nesse sentido, assim, eu acho.
é bem bacana de a ciência seguir sendo feita para que a gente possa entender melhor tudo isso que a meditação pode fazer, tá bom? Rafael, Aqui, até pensando aqui, pode ficar, Léo, pode eu, falar, à vontade. eu acho que tem um aspecto também, até um pouco, se a gente levar um pouco um aspecto político também, né? Envolvido com a questão do ócio, né? Dessa Isso, implicância com o ócio, né? boa, E eu acho que entra no balaio também, né? Eu acho claro, que. E às vezes no imaginário de muitas pessoas que poderiam se beneficiar com isso, e às vezes vê nessa prática, às vezes, uma prática de eu não vou fazer nada, né? Não boa, parece não produtivo, e na verdade você está trabalhando muito para si, né? E sim. não consegue, às vezes, por uma naturalização social, né? De, às vezes, desprezar, né, essas possibilidades. Muito bom, Léo. Muito bom. Acho que tem muito disso, né? Parece que hoje em dia é crime o cara não fazer nada, né? E não tô falando nem de cobrança externa, né? Que tem, mas muitas vezes uma cobrança interna mesmo, né? Quantas vezes, cara, eu me vi assim, de repente, né, não fazendo nada e me sentindo culpado por não estar fazendo nada. Se não fosse um fim de semana, por exemplo, né? A gente tem muito disso mesmo, é uma pressão nesse sentido. Então, tu parar para 10 minutinhos para meditar, mais do que um ato ali contigo mesmo. É um ato de rebeldia contra esse sistema que está nos impondo trabalhar a todo momento, né? Dessa perspectiva, mais um motivo para a gente meditar. Muito bacana, Léo, trazer. E, inclusive, compartilhando aqui, pessoal, uma coisa que eu faço, assim, é uma coisa que eu pratico na minha vida mesmo. Às vezes eu estou trabalhando, numa situação que é um pouquinho chata, assim, um projeto que tem que responder, um artigo que tem que responder, aquela coisa está ali travada, eu não consigo sair dali, entende? Tá ali, porra, não consigo pensar o que que escrever ali. Eu paro tudo. Duas coisas eu faço, ou uma ou outra. Ou eu paro tudo e não faço nada, vou dar uma caminhadinha, fazer um cafezinho. Para uns 10 minutinhos, pessoal, não precisa muito, 10 minutinhos. Vou ali, faço uma coisa ou outro, né? Dou uma olhada pela janela, faço alguma e volto, e geralmente volto com a cabeça melhor, e inclusive às vezes saio daquele momento que eu estava travado, ou então eu vou fazer uma coisa que eu tô com muita vontade de fazer. Tipo, Rafael, o que que tu tá com vontade de fazer agora? Não deixa de ser ali uma prática, de certa forma, nesse sentido meditativo. Pá, eu tô a fim de fazer aquela outra coisa lá. Às vezes uma coisa da editora, uma coisa bem diferente, entende? E eu vou lá e trabalho uns 10, 15 minutinhos naquilo, e quando volto, melhora também. Então esse momento aí, dar uma parada, é uma coisa boa, sim, com certeza. A gente tem que sair muito dessa questão que o Léo trouxe, né? De, não podemos parar, tem que estar produzindo toda hora, tal. Não, não. Vamos dar umas paradas, sim. É importante, tá? Valeu, Léo. Muito bom. Professor, Fala, Lohana. Fica à vontade, querida. uma outra coisa assim que acabou de me ocorrer aqui, né, que eu pensei, é o seguinte, os passarinhos, a hora que eles me deixarem falar. Fica à vontade. É, as pessoas hoje, elas estão muito acostumadas a fazer, tipo, duas coisas, três coisas ao mesmo tempo, e Sim, eu acho que isso atrapalha muito, né? Por que não? A pessoa, pô, tô treinando, né? Não vou escutar música, deixa eu prestar atenção no meu treino, deixa eu sentir o meu corpo, sabe? sim, Assim, coisas simples do dia a dia, né? Que eu acho que a gente pode orientar, né, os pacientes, assim, no caso de quem realiza consulta, para melhorar, né? sim, A questão de ansiedade, para melhorar o foco no momento presente. Eu, por exemplo, se eu vou malhar, isso é uma coisa minha. Eu não vou escutar música, porque eu acho que eu tenho que prestar atenção naquilo, porque, né, sim, enfim, eu tô fazendo uma coisa de cada vez. sim, sim. Legal, Lohana. É isso mesmo, são coisas simples, né? A gente tá falando de coisas simples, né? Mas o simples é difícil às vezes, né? O simples é mais difícil às vezes. E da academia também, eu não levo celular pra academia, por exemplo, né? Eu sempre vou, nunca levo celular, nunca. E daí às vezes eu vejo as pessoas lá parando no meio, olhando o celular e tal. Eu, porra, cara, eu não consegui ficar nem aqui, né? Sem, daí eu tô morto, porque eu fico muito já, né? E é bem bacana tu trazer isso. Outra coisa, né? A gente tem uma dificuldade com o silêncio, por isso que é tão difícil para meditar. O que que eu percebo assim, ó, eu mesmo me peguei fazendo isso várias vezes, né? Aqui em casa, outras pessoas. Chega em casa, liga uma TV, liga um som, liga alguma coisa. Ei, fica no silêncio um pouco. Eu falo para mim mesmo, né? Chega em casa, bota uma musiquinha. Ei, Rafael, do que tu tá fugindo, né? Fica aí no silêncio um pouquinho. Lava essa loucinha no silêncio, fica de boa, né? Mas é difícil isso. Só que, repito, e isso a ciência tem mostrado. A prática melhora tudo isso. Prática. E daí, para ter prática, precisa do quê? Disciplina. Essa partezinha é a mais difícil. Mas disciplina. E a gente não está falando de nada excepcional. É ficar paradinho um tempinho, né? Um tempinho só.
no dia. De novo, não preciso de tênis, não preciso de nada diferente, não preciso de um equipamento, não preciso de nada, eu só preciso parar. Só isso, né? Então é interessante. Obrigado, Lohana. Show de bola. Coloca aqui, né? Coisas simples que fazem toda a diferença. Podemos aplicar em vários momentos do nosso dia a dia. Só ter criatividade, isso mesmo, pode estar dirigindo ali, estando presente, né? Várias coisas. Para quem tem dificuldade de parar só para fazer a meditação, que é o meu caso, né? Eu também tenho dificuldade, tá, pessoal? Assim, embora eu já tenha essa convivência há algum tempo, às vezes mais disciplinado, outras menos, mas por que que eu não sou mais disciplinado sempre? Porque eu tenho dificuldade, entende? Então, é difícil para mim também aqui. Eu não tô aqui, né? Às vezes assim, eu tô na posição de que eu faço. Não, eu tô na mesma dificuldade que muitos aqui que estão me escutando agora. É difícil pra caramba. E eu tenho um probleminha com disciplina ainda. Tem mais isso. Tem algumas coisas na vida que eu tenho pouca disciplina. Enquanto para algumas eu sou bem disciplinado, tipo estudar, essa parte acadêmica e tal, na minha vida eu sempre fui muito disciplinado. Mas para outras coisas eu sou pouco disciplinado. E eu tenho uma questão até do que essa palavra sempre significou para mim na vida, disciplina, remete a algumas memórias, algumas coisas, que daí tem algumas travas aí, eu tenho um probleminha. Mas através da disciplina, com a prática, a gente pode sim ter esses benefícios aqui, tá? Então, aqui, reforçando, né, as sinapses que a gente fez aqui. A neurociência vem confirmando o que as tradições milenares já intuíram e praticaram e viram, né, por eles mesmos. Isso é muito interessante, assim como na cannabis, na ayahuasca, que eu falei aqui. Os efeitos da meditação são mensuráveis, positivos e aplicáveis. Isso é muito interessante, né? Isso é uma coisa relativamente recente, a gente conseguir medir isso, tanto do ponto de vista de estrutura e funcionamento cerebral, até do ponto de vista relacionado a questões comportamentais, né? E a gente consegue aplicar isso, né? Se tu conseguir convencer uma pessoa a meditar todo dia 20 minutos, pode ter certeza, não precisa fazer mais nada. Depois de 2 meses, ela tá com menos ansiedade, ela tá com mais atenção, ela tá melhor de imunidade, né? Ela tá com menos estresse, isso é fato. Esses efeitos envolvem alterações estruturais e funcionais que impactam aí positivamente sobre processos cognitivos, respostas ao estresse e saúde física, mental, enfim, do corpo como um todo. Tudo isso a gente viu aqui. E por fim, pessoal, eu lanço aqui o meu desafio. Vamos meditar, pessoal. Vamos nós aqui, eu também, tentar ficar mais disciplinado a partir de hoje. E o que eu lanço de desafio é um instante, um minutinho. Quem vai começar, começa com um minutinho. Foi assim que eu comecei. Um amigo meu, né, que ele falou, nesse curso de meditação, ele falou, Rafael, começa com 1 minuto por dia durante 30 dias. Mas tu tem que fazer 1 minuto por dia durante 30 dias. Se tu chegou no dia 28 e falhou, no dia seguinte, tu vai ter que começar do 1 de novo. Então, assim, ó, 1 minuto por dia durante 30 dias. Faz isso. Quando tu fechar 30 dias, daí tu decide se tu quer parar ou se tu continua, né? E daí eu pensei assim, e daí ele falou, tu não conseguiu 1 minuto por dia durante 30 dias, Rafael. Se tu não tiver 1 minuto do teu dia, Rafael, olha como tá a tua vida. Eu me senti assim, né? Mexeu com o brilho ali. Porra, 1 minuto por dia é muito pouco, Rafael. 1 minuto por dia tu tem que conseguir, né? Então ele mexeu com isso em mim e daí eu fui. Para eu conseguir esse 1 minuto por dia durante 30 dias, eu levei uns 3 meses, pessoal. Porque chegava, às vezes, lá no 20º poucos dia, eu furava. Daí tinha que começar tudo de novo. Às vezes, no quinto dia, eu furava. Então, depois de uns 3 meses, ou mais, até um pouco, eu falei pro meu amigo, cara, hoje eu consegui fechar o 30 dia, me esqueci, o 30º dia aí, meditando 1 minuto por dia. Daí ele perguntou, tá aí agora, parou? E não, cara, eu vou aumentar para 5 minutos. Porque ao longo daqueles 3 meses eu já estava criando uma conexão ali com aquele instante. Já não era 1 minuto, eram uns 2 minutinhos, tal. Então o hábito já estava funcionando ali, né? E daí eu aumentei para 5, depois para 10, depois para 20. 2 vezes de 20 foi o máximo que eu fiz assim, de forma regular. Hoje, quando eu faço, é mais ou menos isso. Então, o que eu sugiro aqui, né, como desafio, pessoal, 1 minuto por dia, durante 30 dias. Depois de 30 dias, na sequência, é 1 minuto. Senta 1 minutinho, escolhe o melhor momento do dia, né? Tu vai, durante esse processo, saber qual é o teu melhor. Eu, de noite, às vezes me dá sono, por exemplo. De dia, muito cedo, quando eu acordo, também preciso estar um pouquinho mais acordado. Ali, recém-acordo, para mim, não funciona muito bem. Tem que ser para mim, assim, no meio da manhã, alguma coisa assim. Então, cada um vai achar o seu jeito. Mas 1 minuto por dia, durante 30 dias. Faça esse desafio aqui e depois veja o que faz aí. Tenho certeza que vai ser legal. E daí depois, né, A postura. Opa, a A postura. postura. Porque tem muita gente, às vezes, com artrose. Eu mesmo tenho um joelho meio
Então, acho que tem uma questão aí que talvez pode pintar uma dúvida, né? Eu sempre fiz muito no yoga, né? Tem a Sim. postura própria. Mas eu acho que dispensa isso, né? É, Não há essa necessidade. no curso que eu fiz e tudo mais, eles recomendam uma postura, eles falam que isso é importante. O próprio pessoal do budismo, do hinduísmo, né, e pensando num conhecimento ancestral, eles falam que a postura é importante, aquela postura ereta, né, tal, com a coluna ali certinho e tudo mais, e que ao mesmo tempo seja Sim, confortável também. não precisa ser aquele trançar de pernas, né? Assim, Não, talvez. não, não, não. Eu Eu acho nunca que. faço daquele jeito. Nunca faço. Tá. Tenho hernia de disco aqui também e tal. Quem consegue, beleza. Mas o pessoal do curso da meditação que eu fiz falava: Rafael, se pra ti é mais fácil ficar sentadinho numa cadeira, fica sentadinho numa cadeira. Mas eles falavam: é melhor ficar, é importante ficar sentado do que ficar deitado. Porque deitado às vezes tu vai dormir e tal. E eles falavam até de um lance de energias, de chakras e outras coisas, né? Que não precisa as pessoas aqui acreditar ou não. Mas Agora topei o desafio. mas eles falam, ficar numa postura ereta, assim, sentadinho, tal, pode ser numa cadeira, tranquilo, já tá ótimo mesmo. Daí tem gente que fala, às vezes, posição das mãos, em cima do joelho, não sei o quê. Eu confesso que eu nunca fui muito, assim, atento a esses detalhes, assim, né? Eu tô numa postura ereta ali, confortávelzinho, pra mim tá ok, assim. Então, acho que é isso, Léo. E os demais, assim. Tá bom, meus queridos? Um mesinho, 1 minuto por dia. Tá mais que ótimo. Então era isso, eu acho, hoje, né? Aqui tá todas as referências que eu usei, tem vários artigos massa aqui, vocês podem olhar lá, tá? E eu vou compartilhar aqui agora no chat o formulário de presença. Quem estiver assistindo pelo YouTube pode assistir, assinar esse formulário. Também vai estar aqui no, no, na descrição do YouTube, tá? E daí depois pode ter o certificadinho lá no final. Deixa eu achar aqui, muita coisa ao mesmo tempo. Dá uma bugada. Vamos lá. Tá aqui no chat. Então era isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma questão, alguém queira colocar mais alguma coisa. Eu agradeço aí, né? Brigadão. Sábado à tarde, turminha aqui, porque tá afim mesmo de fazer umas sinapses novas. Obrigado, Léo e Vera aí com a câmera ligada, mas obrigado a todos os outros, Igor, Carlito, Iveline, Ana, tô lendo aqui, Tati. Brigadão, Bruna, Guilherme, Ana Beatriz, Camila, Islene, enfim, obrigado a todos vocês. No próximo encontro, acho que a gente vai ter um Synapses Journal Club, falar de algum artigo, e eu vou avisar ali antes, com antecedência, como sempre, tá bom? Era isso, pessoal. Espero que tenham feito as boas sinapses. Até as próximas aí. Valeu, Ana. Valeu, Lohana. Tchau, tchau. Valeu, professor, até mais. Abra... Valeu. Abraço. Abraço.